Ação. Oi, eu sou o professor Thiago Pérez e nessa aula voltamos ao nosso tema Filosofia da Mente e hoje a gente vai fechar com a última teoria desse tema, que é a teoria da escolha racional. Então, na nossa primeira aula do segundo bimestre, a gente falou sobre a natureza humana, ou seja, se o ser humano seria bom ou ruim por natureza, e aqui a gente falou do Jean-Jacques Rousseau e do Thomas Hobbes. Aí, mais adiante, o que a gente pontuou seria da onde viriam as ideias, né? Ou seja, da onde vêm as ideias, né? Qual é a gênese das ideias. E aí a gente partiu do René Descartes e também do John Locke. E hoje a gente vai falar da teoria da escolha racional. Então, primeiro ponto, a teoria da escolha racional, diferente de todos esses autores que a gente falou, ela não vai se associar apenas a um único autor, ou seja, ela se associa a uma pleiade de autores, a vários autores, né? A teoria da escolha racional, basicamente, ela nasce na economia, mais precisamente na microeconomia, ou seja, a economia que vai entender, né, o comportamento individual dos agentes e posteriormente ela passou para todas as demais ciências sociais, ou seja, então hoje a teoria da escolha racional é muito usado, por exemplo, no campo da ciência política, né? Eu, como cientista político, foi uma das primeiras teorias comportamentais que eu entrei em contato nas relações internacionais, na administração e na economia como um todo, né? Em todas as ciências sociais. Então, na primeira parte eu vou apresentar os principais axiomas da teoria da escolha racional, onde ela se aplica e as possíveis falhas, por assim dizer, na teoria, lembrando que nenhuma teoria é perfeita, né? Toda teoria, na verdade, ela é uma simplificação da realidade. Então, a teoria da escolha racional, ela pergunta o seguinte: como os indivíduos tomam decisão, né? O ministro Nelson Teich, por exemplo, quando ele foi sair do Ministério da Saúde, ele falou: a vida é feita de escolhas. E eu concordo com ele, de fato, a vida é feita de escolhas, né? Mas afinal, como os seres humanos fazem as escolhas? Então, a teoria da escolha racional, ela vai entender, acho que o primeiro ponto que a gente pode colocar, que o ser humano ele está sempre tentando maximizar a utilidade. Entendendo aqui utilidade, a gente pode até falar dos capitais do Pierre Bourdieu, se bem que para a teoria da escolha racional, o capital seria apenas o capital econômico. O dito de outra forma, então, para a teoria da escolha racional, os indivíduos eles estão tentando sempre gastar menos e lucrar mais, ou seja, diminuir o ônus e aumentar o bônus, né? Isso se chama, na literatura econômica, maximização de utilidade, que é diminuir o ônus, né, e maximizar os ganhos, ok? Então, se a gente considerar, né, na tomada de decisão, por exemplo, na hora de escolher um sapato, na hora de escolher aonde comer, na hora de escolher um namorado, na hora de escolher um político para votar, segundo a teoria da escolha racional, os seres humanos sempre levam isso em consideração. A escolha que vai diminuir os custos e que vai aumentar os ganhos, ok? Vamos lá, então o primeiro ponto que vai se colocar é que sempre que o indivíduo é confrontado com a necessidade de tomar uma decisão, ele consegue tomar uma decisão. E para isso ele primeiro identifica todas as opções existentes. Segundo ponto, depois de identificar na cabeça dele as opções, suponha que ele vai comprar manteiga, então ele vai identificar as marcas, o tamanho, o preço de cada uma. Depois disso ele vai estratificar de ordem preferencial, ou seja, a primeira, considerando aqui a primeira, aqui ele vai ganhar mais, né? Ou seja, que a relação custo-benefício é mais vantajosa, e por fim, né, a menos preferencial, ou seja, aonde a relação econômica ela não é tão vantajosa, né? Posterior a isso, depois que ele estratificou, ele vai escolher. E como a opção dele ela é consistente, o indivíduo, sempre quando confrontado com a mesma dúvida, ele vai tomar a mesma decisão. Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Suponha que o indivíduo ele tenha que escolher
aonde almoçar e que prato almoçar. De acordo com essa perspectiva, o indivíduo vai na cabeça dele estratificar os lugares que tem disponível, vai conseguir elencar do menor para o maior, né? Aquele que é o custo-benefício mais vantajoso e o menos vantajoso, e consequentemente ele vai escolher na maior parte das vezes aquele mais vantajoso, né? Um outro exemplo é um caminho para ir para o trabalho, um caminho para ir para a faculdade. De acordo com essa teoria, o indivíduo ele vai imaginar na cabeça dele todos os possíveis caminhos e vai colocar em ordem preferencial. Ele vai escolher geralmente aquele caminho que ele vai poupar mais, né, e ganhar mais tempo, né? Por exemplo, ele pode escolher um caminho mais curto, que ele vai economizar gasolina e ganhar tempo, né? Isso é maximização de utilidade. E esse tipo de teoria ela é aplicada em vários âmbitos e alguns bem interessantes. Vai mostrar, por exemplo, por que os cartéis acabam muitas vezes não dando certo, ou porque os indivíduos, os comerciantes estão sempre alterando os preços. Porque é simples, né? Do ponto de vista econômico, né? O agente econômico ele vai buscar sempre vender o mais caro que ele conseguir e comprar, né? Consequentemente, né? Investir o mínimo possível, né? Isso é a maximização de utilidade. Na economia, inclusive, nós falamos que o ponto máximo, o ponto ótimo de maximização dos lucros é a maior distância possível entre o custo inicial, né, do que foi gasto e o valor final de venda. Então a teoria é interessante explicar isso. Só que a teoria é utilizada para explicar outras coisas, como por exemplo o comportamento eleitoral. De acordo com essa teoria, o indivíduo ele vai escolher quase sempre aquele político que vai praticar menores alíquotas tributárias, ou seja, que vai cobrar menos imposto e que vai oferecer mais benefícios, mais concessões, como por exemplo os benefícios sociais, né, ou programas de transferência de renda condicionada, como o Bolsa Família, e uma série de estudos já mostraram a validade desse tipo de lógica, né? Eu inclusive já desenvolvi um trabalho sobre o papel do Bolsa Família, né? O fator eleitoral relacionado ao Bolsa Família. Vai explicar também o porquê os parlamentares no Congresso eles tendem de alguma forma a se alinhar ao presidente. Porque o presidente ele pode fazer algo chamado medida provisória, ou seja, uma lei com caráter provisório, que precisa ser aprovada pelo Congresso. E alguns cientistas políticos já aferiram no Brasil que geralmente a taxa de aprovação é alta. E aqui é de novo o parlamentar tentando maximizar a utilidade, porque o presidente ele controla o orçamento desse parlamentar, esse presidente controla os cargos, como por exemplo os cargos ministeriais, inclusive recompensas paralelas e legais, como foi, por exemplo, em algumas gestões anteriores, o caso do mensalão, né? Vai explicar, inclusive, o porquê em algumas situações surge algo que a gente chama como carona. Então, por exemplo, imagine que nós vamos fazer um churrasco da turma, em um determinado, e a gente combina, né? Vamos fazer uma vaquinha de tanto em dinheiro, tal, em um determinado momento, alguém da turma percebe que já tem dinheiro bastante, que já tem coisa bastante, que é possível não colaborar. É possível que esse indivíduo ou colabore com menos ou não colabore, mas ainda assim tente usufruir do bônus, né, do benefício, né? Isso a gente chama a dinâmica da ação coletiva. Por que muitas ações coletivas acabam muitas vezes não dando certo? Porque ninguém quer arcar sozinho com o custo, né, dessa relação. Então, em suma, a teoria da escolha racional ela vai falar que os indivíduos eles estão sempre buscando maximizar a utilidade, eles são interesseiros, tal qual talvez diria Hobbes, e eles vão sempre buscar a opção mais econômica na vida, né, que traz menos benefícios. Agora, quais pontos a gente pode trazer contra isso? Primeiro, tem a questão da cultura, né, que a teoria aqui não considera e que pode modular o comportamento, levando inclusive para comportamentos antipreferenciais, né? E muitas vezes o objetivo não é exatamente economizar. Quando o indivíduo quer, por exemplo, impressionar uma outra pessoa, às vezes ele escolhe gastar mais caro, né? Ou a gente pode falar, por exemplo, do comportamento de ostentação. E eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso com o biólogo Felipe Milani, falando sobre a teoria da escolha racional
e mostrando que até no mundo animal os animais também desperdiçam, né, para obter benefícios, né? Enfim, é isso aí. A gente se fala mais na live e tem também uma atividade no fórum. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.